Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com a Maria Helena, a diretora do Instituto São José, e com o Fabrício, sócio e diretor da Sky Informática. Nós temos um tema hoje muito premente, que é a inteligência artificial. E a minha provocação é que eu acho que ela está matando a educação, como uma forma geral, tá? Então a pergunta seria assim: como evitar que a inteligência artificial destrua o nosso processo de educação? O que eu tenho observado é que os alunos, de modo geral, e eu não me restringo a isso, mas trabalhos de conclusão, trabalhos de doutorado, eles são copia-cola. Respostas de projetos de comunicação, respostas de perfil em site, respostas de processos de advocacia, vamos dizer assim, até diagnósticos médicos têm usado, né, a inteligência artificial como uma base. No início, a inteligência artificial foi concebida como um estagiário para me ajudar a tomar decisão. Só que a figura do estagiário, ela é importante porque ela presume que eu seja uma pessoa que saiba mais do que o estagiário. Quando o que a gente está vendo é que, como existe um gap na formação do nosso povo, as pessoas hoje sabem menos do que a inteligência artificial. Aí elas não entendem a resposta da inteligência. E aí é aquela história do prompt, né? Prompt é a pergunta que tu vai fazendo, tu não consegue nem fazer um prompt adequado. Que o segredo está justamente tu conseguir construir a partir de vários prompts, ou seja, várias perguntas, uma resposta que seja... Então a gente acaba parando no primeiro ou no segundo. Então sai uma resposta louca, no sentido assim de... Então eu estou vendo que isso é um tsunami. Tsunami assim que nós não temos como saber se aquilo está sendo feito pelo aluno ou pelo profissional. Então assim, como é que você está vendo isso hoje em dia, Fabrício? Na tua empresa, no segmento de maneira geral? Então, talvez eu seja um pouco suspeito para falar, porque eu sou um entusiasta da tecnologia e da IA em si, né? A minha formação ela é na área da computação, ciência da computação, mas eu tenho também uma especialização na área de ciência de dados e inteligência artificial. Então, eu incentivo o uso da tecnologia lá na empresa, né? Mas ela tem que ser usada de maneira consciente, da maneira como ela foi concebida para ser, né? Então ela não entra como um substituto de uma pessoa, substituto daquilo que uma pessoa pode criar ou fazer, mas sim ela pode automatizar muita coisa e ajudar em muita coisa. Posso dar alguns exemplos, talvez, né? Talvez a IA mais conhecida hoje do grande público é o ChatGPT da OpenAI. Sim. Existem, obviamente, outras aplicações, enfim, tem o Copilot da Microsoft, tem o Gemini do Google, tem o Claude, tem vários, né? Mas uma aplicação muito que a técnica de inteligência artificial é muito eficiente são os chamados modelos de linguagem. O ChatGPT é um modelo de linguagem. Então, por exemplo, em codificação, para criar código, para programar um sistema, ele é muito útil. Porque quando eu vou resolver um problema, eu tenho que resolver isso numa linguagem de programação. E os modelos de linguagem são muito eficientes para me darem soluções para problemas na forma de um código. Sim. Não substitui um programador, mas agiliza ou diminui muito o trabalho que ele tem de encontrar uma solução. Mas ele tem o know-how para poder criticar. Isso aí, né? Então, a IA não vai resolver sozinha, né? Às vezes, problemas muito simples, ela vai te trazer um código basicamente pronto, né? E por que isso acontece? Porque a forma como ela foi treinada tem uma base de código muito grande, né? Usando o ChatGPT como exemplo, tem muito exemplo de código-fonte que foi usado para treinar esse modelo de linguagem.
E é muito comum na atividade de programação tu buscar por códigos prontos que outros programadores já fizeram. Você transcende a tua área, vem para a nossa área agora, para a área da escola, onde o professor pede para um aluno e o aluno não é um programador que tem a competência. Como é que tu vê isso aí? Depois eu passo a bola para a Malena. Então, vamos lá. Como é que tu vê isso aí? Ainda no contexto de geração de texto, tá? Porque código, fonte é texto, né? Numa linguagem, enfim, tem uma estrutura, né? Mas é texto. Então, para demais textos, ela também é muito eficiente. Ela é muito eficiente para resumir um texto, por exemplo. Eu tenho um artigo ou um conteúdo muito grande e a IA ela é muito útil para resumir, por exemplo, e trazer tópicos mais importantes daquele texto, que tem 20, 30 páginas. Mas não é isso que eles estão usando hoje em dia. Hoje em dia é muito mais para resolver problemas. Então, essa é a preocupação. Eu quero chegar lá, né? Então, assim, esse é um bom uso, né? Então, talvez na educação nós temos que não ter medo da IA. Nós temos que ensinar o aluno a como usá-la bem, né? Porque tem o bom uso, né? Um amigo meu comentou que ele incentiva a filha dele, que tem mais ou menos a idade do meu filho, 13 anos, a usar a IA para ajudar ela a estudar. Então, por exemplo, eles usam a IA em casa para pegar o conteúdo do livro e a IA fazer perguntas para ela responder para estudar para uma prova. Ela não está fazendo mau uso da IA, não está criando. Aí sim, mas, interessante. Obviamente, interessante. Ela tem alguém em casa que consegue auxiliá-la a fazer isso. Então, talvez nós temos que preparar os professores, Aristeu, também, a saberem usar essa tecnologia e como levar para o aluno para fazer. Concordo, perfeito. Acho que esse é um caminho. Obviamente que a gente, como qualquer tecnologia, qualquer coisa que se cria, vai ter um mau uso. Hoje, se a gente for pensar, vamos tirar a IA, né? Quantos trabalhos, tu mesmo citou na introdução, que o aluno pesquisa na internet, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Né? Isso é um comportamento da pessoa, não é um comportamento da tecnologia, né? É o uso que a pessoa está dando. Então, nós temos que preparar as pessoas para isso também. Né? Sim, mas a escola deveria deixa eu passar a bola para ela. Claro. A escola deveria ter uma forma de avaliar a curacidade, se aquilo é do aluno, então assim, para poder também travar. Como é que tu vê essa questão, Mariana? Vamos lá, vou começar do início. Vou pegar uma fala do Fabrício que para mim é muito cara, assim, muito importante, que ele falou anteriormente, que é assim, saber usar, né? Porque hoje não se volta mais. Hoje não existe mais uma realidade sem IA. Não existe mais uma realidade sem os smartphones. Não existe. Então, não dá para sofrer, mas, como eu disse antes, a gente está caminhando no escuro, porque não é a proibição, essa flexibilização que é importante, é como a gente vai chegar no aluno para que ele entenda que ele não precisa de uma coisa pronta, ele precisa entender o que aquilo está trazendo para ele, mas nem isso ele está fazendo, né? Então é bastante difícil uma mudança de consciência. É como eu falei também para vocês, a gente queria muito ensinar o aluno a usar o celular dentro da escola. No momento que o professor disser para ele, olha, vamos pegar, a gente vai fazer agora uma pesquisa, a gente vai fazer uma enquete, a gente vai fazer, sei lá, vai procurar um modelo, vai usar a realidade aumentada, vai... Certo? Essa era a nossa ideia. Nunca era de proibir, porque ele tem que saber usar. Para onde a gente está indo? A proibição. Proibição. Então, é muito... Eu concordo em gênero, número e grau contigo. Tem que... Mas ainda como... Eu não sei. Porque se a gente vai tirar isso, né? Eu vou te falar da Redigir, que a gente tem um programa de redação maravilhoso. A gente é uma empresa, né, que não são os nossos professores que corrigem as redações, são os professores do Enem que corrigem, né? Então eles usam a inteligência artificial, eles me dão dados, a gente teve um nível de proficiência e engajamento, aí eu consigo ver tudo e ele traz a inteligência artificial para auxiliá-lo, mas ele também traz a inteligência artificial para dizer, bom, plágio.
É isso aí. Tá? Então, aí o aluno recebe, hoje não tem mais, porque ele recebe plágio do parágrafo 1, plágio do parágrafo 2, plágio da conclusão, desenvolvimento, nananã. Ali tu consegue usar ao teu favor e ele entende, mas tu não tem isso para todos os trabalhos. Os professores colocam lá, né? E ó, aqui não foi tu, me explica essa tua parte aqui que eu não entendi. Às vezes ele não sabe do que ele está falando, copiou e colou. Né? Mas tu precisa ter um modelo de, por exemplo, prova que vai te trazer, e essa nossa briga com os professores, que vai te trazer o que o aluno está pensando e não resposta pronta. Isso. Tá? Então é um grande desafio, talvez o maior de todos, mas eu concordo contigo que não tem outra solução. Precisamos saber usar ao nosso favor. Deixa eu colocar assim, eu participei há uns 3 anos atrás num grupo que fez um estudo sobre a escola, assim, né? Eram pessoas uma vez por mês se reuniam e virtualmente, então assim, a primeira fase, a fase vamos chamar do ensino fundamental, é uma fase de socialização, uma fase que a criança precisa ter toda essa troca, aprender a falar, se comunicar. A segunda fase, que é o ensino... Os anos finais. Os anos finais agora, tá? Já é uma fase de aprender conhecimentos, onde ela começa a usar. A terceira fase seria o ensino médio, é a fase onde ela já deve desenvolver uma capacidade de atuar. E a universidade não precisa mais, porque a universidade, se ela for, ela pode ser encolhida de 5 anos, 6 anos para 2 anos e transformada em prática. Então, teoricamente, as pessoas estariam aptas a entrar no mercado de trabalho, 17, 16 anos, porque é a maturidade. Nesse sentido, assim, então, quando eu alongo esse prazo, eu acabo enfiando um monte de disciplinas que não tem mais sentido, né? Então, assim, eu acho que nessa fase, anos finais do ensino fundamental e no médio, esse ensino de usar as tecnologias é fundamental, que nem o Fabrício falou. E aí fazer prompt, por exemplo, usar para responder, para fazer perguntas, vê que ela pode entrar na internet, o que é isso aqui, mas ela vai aprendendo, é um jeito interativo que ela pode Mas ela aprender. precisa de mediação, né? Ela precisa de alguém que está lá, e é isso que a gente não tem hoje, tá? A maioria, nós estamos falando no geral, tá? Porque tu delega, né? Delega para uma pessoa que está ali, delega para a escola algumas questões que não conseguem ser sanadas dentro de uma escola, né? Então, o papel da família é extremamente importante. Só que é importante conseguir trazer esse conceito para as pessoas, né? Ensinar, e aí eu acho que realmente... Refletir sobre isso. Exatamente. E na educação... nos anos iniciais é importante, porque isso está no nosso dia a dia. Claro que a gente está falando aqui de IA, que é um termo bem mais amplo, focando muito nos modelos de linguagem, porque o ChatGPT, como eu disse antes, é o que está mais ali no dia a dia. Tem outras aplicações, enfim, né? Outras divisões da inteligência artificial, mas focando nisso ainda, né? Acho que é importante trazer um conceito, e aí isso que eu vou comentar agora talvez tenha a ver com o que as pessoas podem esperar, né? E como é que eu vou dizer? Para que quando tu fizer um uso, tu faça um uso consciente. Porque um modelo de linguagem, ele é um modelo matemático. Então, o que é chamado de modelo generativo, porque ele gera conteúdo, né? Ele gera esse conteúdo com base numa estatística. Então, quando tu monta um prompt e pede uma resposta para uma dessas ferramentas, ele vai te trazer o texto mais provável para aquela pergunta que foi feita, com base naquilo que ele foi treinado. Então, assim, não há uma inteligência real ali por trás. Sim. Ele está reproduzindo aquilo que foi coletado e que o algoritmo usado, a técnica usada, né, transformou em algo numérico e depois trouxe como uma estatística possível de resposta. Então não há nenhum tipo de inteligência por trás, como disse antes, e muito menos algum tipo de filtro, de a parte humana, inteligência emocional. Não tem nada disso. Que é isso que hoje a escola precisa fazer. Exatamente. O desenvolvimento
humano. Isso aí. Mas são duas Mas, coisas. de novo, tem valor e traz muita coisa útil ali. Só que as pessoas têm que saber o que podem esperar disso. Né? E esse filtro é difícil tu desenvolver Deixa eu pegar o que numa falou assim. criança. Na realidade, a inteligência artificial ela é baseada no passado. Ela é um modelo de passado. a visão Então, do quando eu futuro. começo a trabalhar para frente, eu teria que alimentá-la com tendências futuras para que ela possa. Então, o meu prompt tem que ser mais elaborado. Assim, olha, quais são as profissões do futuro? O que ela vai pegar? Ela vai pegar a base estatística e vai me apresentar. Mas diante vai do trazer do aquecimento futuro ainda, global, né? diante do robô, qual é que vai ser? Então, o prompt ele gera um encaminhamento. Então, assim, eu acho que aqui, de novo, a A palavra... partir daquilo que ele gerar, aí sim uma Sim, problematização. então, assim, eu acho que tem uma educação para poder usar essa ferramenta, de maneira geral. Mas eu diria assim, e como nós vamos atuar em relação aos pais? Eu acho que está na hora de nós irmos para a rua, porque fazer uma palestra na que escola... Uma palestra só problematiza. Sim, mas ela não educa, porque a palestra, não vou lá, porque é longe, não sei o quê. Então, como é que a gente vai poder chegar nos... Quantos alunos tem o Instituto hoje? 600, mas através dos alunos. 600, tá. Sim, mas eu posso pegar eu vou ter, teoricamente, Aqueles pais 1.200 representantes, pais. Não os representantes, eu estou querendo pegar Todo uma mundo. não é todo mundo, mas é uma massa crítica capaz de mudar. E eu não acredito que os representantes sejam essa massa crítica, porque eles são aqueles que resolveram ajudar. Mas o bando de omissos ou não está nem aí, então acho que eu tenho que aumentar a minha massa crítica, minha amostra tem que ser maior. Então assim, como é que eu posso envolver esse assunto? No caso teu, dentro de uma empresa tu consegue trabalhar com os teus funcionários, teoricamente eles são adultos, né? Então já tem uma condição, tu não precisa ir nos pais deles, mas num aluno, eles ainda não são adultos, então aí a gente tem que, então assim, como é que eu posso abordar isso? Fazer essa... Como eu chamo assim, aplicar o TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai lá, vai no campo, vai ver como é que é. É só quando mexer com os filhos mesmo, né? Quando eu conseguir mostrar para eles, e é muito difícil, mas mostrar que isso vai ser crucial para o resto da vida dele. Mas eu acho que uma parte Do filho, porque eu só movo a família quando atinge o meu filho diretamente. Eu queria comentar é que uma parte dessas pessoas já convivem com isso, né? Porque uma parte dessas pessoas que estão aqui, que são os pais desses alunos, estão lá na empresa trabalhando com isso. Mas é minoria, tudo bem. Dos Mas já é uma 1.200 parte. tu pega 50 aí. Mas assim, Muitos nem sabem do que a gente está falando. exato, sim. Mas eu concordo com a Mariana que atuar no aluno chega até os pais. Chega. Né? E depois pensar em formas de como educá-los também, eu trazer esse conhecimento. Porque, obviamente, que não precisa ser um especialista nisso, né? Mas tem que desmistificar algumas coisas, né? Porque, e obviamente que a gente lê notícias e vê coisas, e isso acaba deturpando um pouco, né? O que tu pode esperar daquela ferramenta, né? Porque muitas pessoas tratam o ChatGPT como um ente vivo, que pensa e que sente, inclusive, mal, né? Isso, às vezes do mal, né? Tanto que algumas pessoas falam, eu vou dar bom dia e vou agradecer, porque depois não sei o que vai acontecer. Né? Mas, pois é, olha só, essa problematização de como é que eu posso não achar que o aluno é a minha bola da inversão, que não é, a inversão está nos pais, eles são um elemento importante, mas eu posso levar isso para o ChatGPT. E o ChatGPT, a partir de toda uma construção, eu estou pensando nos professores fazerem isso, mas trabalhando com prompts adequados para poder, que vocês possam, assim, dentro de uma comunidade, assim, assado, assim, e colocando para que ele possa trazer estatisticamente. Isso é uma maneira de, talvez, assim, como que eu posso chegar nos pais usando o ChatGPT para isso, né? E aí, talvez, eu pegando o exemplo, o Fabrício possa mediar melhor o uso dessa... Fabrício, quem quer que seja que conheça, aí tu começa a usar para essa finalidade, porque o que me faz sempre mover é uma visão de futuro. Se eu tenho uma visão de futuro, então eu consigo me mover. Se os alunos não têm a visão de futuro, então acho que aqui tem uma questão que volta para o nosso trabalho anterior, educar para o desconhecido, ou seja, que cada aluno possa sair do instituto
com uma ideia de qual vai ser o futuro dele. Não necessariamente precisa, mas uma ideia de que ele trabalha. Então seria uma entrega do Instituto nesses anos, que ele disse assim, não, eu vou ser design de, não é eu vou ser médico, advogado, não, sai fora dessas aí. Tá, mas daí tu tá falando tipo do projeto de vida já. Sim, né? Então tem. Mas com 13, 14 anos eles já estão pensando nisso. Sim, que é no nono, né? Que desculpe assim, minha filha agora tem 22, mas eu notei que as angústias, as ansiedades dela começou ali, na adolescência. quando ela começou a se perguntar o que ela ia ser quando crescer. Então é o ponto onde tu pode ajudar. E mesmo assim tem um fenômeno que ocorre no terceiro ensino médio, que é tudo aquilo que eu construí. A gente tem um projeto do primeiro que traz um ciclo de palestras, traz o profissional de Montenegro para ver tendências, né? Depois tu traz a Thelma lá da CERT para ver o que o profissional precisa ter. Daí a gente faz os alunos do primeiro, segundo, terceiro ano e eventualmente do nono já entrarem nesse caminho. Mas ali no terceiro acontece o fenômeno, tá chegando a minha hora. Né? E tá chegando a minha hora e aí eu tô angustiado, extremamente angustiado, porque eu tinha tudo formatado e agora já não sei mais. E agora a vida tá batendo na porta. Então ali tem um aparato muito importante de finalização e apoio emocional, né? A gente trabalha com um projeto socioemocional também na escola, né? Porque a gente entendeu que tudo que a gente trabalhava com valores e sempre trabalhou, desde a época que eu fui aluna ali, que era, não estava mais sendo suficiente. Deixa eu pegar uma ideia. Na PUC, eu fui professor lá há quase 17 anos, mais 17, e tinha feira de profissões. As feiras de profissões que tinham lá eram as mesmas que a PUC oferecia. Era direito, era odontologia, tudo que elas tinham. Assim, não é uma feira de profissões, aquilo é uma feira para vender o serviço que eu presto. Mas na realidade, assim, se eu aos 12, quando eu me dei conta disso, eu fui numa feira de profissões do Farroupilha, a minha filha estudava lá, com 12 anos elas já estavam angustiadas pela profissão. Pô, então existe um momento, que talvez seja 12, 11 anos, que o Instituto São José pode ser assim, não, eu vou te ajudar, Aristeu, a tu escolher a tua profissão. Ela tem que se sentir que ela tem um padrinho, um anjo, uma madrinha que vai ajudá-la, que pode até ser um cara externo. E não necessariamente, eu quero trabalhar em tecnologia da informação, não sei nada, então assim, vamos buscar alguém, uma empresa que possa fazer isso aí e tal. Nota, para que ele tenha esse apoio. Claro, o que a gente fez a partir do quinto, mas mais especificamente do sexto ano, é assim, propor um projeto interdisciplinar onde eles escolham o que eles querem pesquisar durante todo o ano. E aí no final do ano eles trazem, claro, é um trabalho com um grupo que eles escolhem, e aí eles vão atrás, fora da escola. Também eles procuram o professor do ensino médio, né? Mas também, e tem muito a ver às vezes com as famílias. Muitos, por exemplo, o menino que hoje ele é agrônomo, ele sempre tendeu a procurar resolver questões de agronomia. Sempre. Todos os trabalhos dele tinham isso. Olha ali, no sexto ano ele fez tal coisa, no sétimo. Então, ele é uma tentativa. Tá, deixa eu agora fazer uma provocação final, né? A gente está perdendo a guerra para o aquecimento global, né, Fabrício? Como que a inteligência artificial pode salvar ou nos fazer perder essa guerra via os algoritmos, via a IA, né? Como tu acha que ela poderia ajudar? Junto com uma escola, então é uma pergunta assim no sentido. Porque hoje nós estamos perdendo, já está em 1,5 graus a média, e se ficar mais 3 anos ela se torna irreversível e daí nós vamos ter a Amazonas seca, mais da metade seca. Então assim, como é que... Nota, pegar problemas complexos, difíceis, que mobilizam e que tiram da inércia as pessoas, né? Porque hoje em dia tu separa o lixo e acha que tu já fez tudo. Mas é nada, não fez nada ainda, pelo menos tu separa mal, então tu fez 0 de 0. Como que tu acha que a IA pode ajudar uma escola a desenvolver projetos nesse sentido? É difícil. Mas assim, eu acho que, como eu disse antes, a gente tem muitas aplicações da IA fora
os modelos de linguagem que a gente trouxe aqui, que podem auxiliar em diferentes projetos, né? A gente, por exemplo, já que a gente falou um pouquinho do aquecimento global, né, aqui, e alguns fatores que contribuem para isso, as queimadas, por exemplo. A gente tem algoritmos de IA que ajudam a identificar queimadas por imagem de satélite, né? Isso já existe hoje. É um algoritmo de IA que te ajuda a mapear uma área onde tu tem que atuar, por exemplo, né? Existem Mas ainda está muito genérico, né? Eu quero saber assim, a minha área, ela vai com as enchentes. Quando, que cota do rio que a minha água vai chegar na minha casa? Essas coisas do tipo, posso chegar... Porque assim, enquanto eu ficar, tipo, o governador dizendo, vai chover, isso é uma informação genérica, não serve para nada, serve só para assustar. Então agora eu disse assim, não, a tua casa... daqui a 32 minutos ela vai ser atingida. Aí é uma informação útil. Sim, mas eu acho que, de novo, os algoritmos que nós temos hoje, que estão nesse grande contexto, nesse grande bojo, que é a inteligência artificial, podem ajudar com isso. Sim. E a escola pode preparar os alunos para atuar na área de tecnologia, para ajudar a desenvolver esses algoritmos ou melhorar esses algoritmos, né, que existem hoje. Perfeito. Né? E eu volto ao que eu comentei antes sobre o que é hoje a IA, né? A IA, ele é um algoritmo matemático. Então, as ciências exatas hoje e a área de exatas na formação do aluno ajuda muito nesse caminho de tu formar profissionais que podem atuar nessa área, né? Então, é uma forma, né? Não tem uma resposta muito direta para essa pergunta, né? Como é que a gente pode formar... Mas aí sim eu vejo que vai aumentar a produtividade, que geralmente a IA diz que aumenta a produtividade. Mas aumenta a produtividade para fazer algoritmos que depois não vão ser usados para as mesmas coisas. Mas assim, quando eu pego uma pergunta focada nisso e trabalho com a escola, aí eu gero conhecimento, eu amplio a minha capacidade de ação, aí eu gero produtividade. Porque ele vai começar a pensar ali em perguntas que vão direcionar o resto da vida dele, né? A gente sempre diz para eles naquela questão de formação de líderes que um dia eles estarão naquela posição. E o que vocês vão fazer, né? E quais serão os caminhos que vocês vão trilhar? Porque sem um propósito, né? Sem um porquê bem definido, é difícil tu te encontrar numa profissão, porque hoje deu um problema, eu parei e eu vou para o outro. Eu vou para outra. Gente, eu que estou trabalhando, eu trabalho há 30 anos no mesmo lugar, mas hoje não deu certo na Sky, eu não gostei no primeiro dia, eu vou falar com a Aristeu, eu quero outro emprego, né? Então, como fazê-los trabalhar essa resiliência para que eles estejam cientes de que eles vão ser as pessoas que vão poder solucionar questões que a gente ainda não conseguiu. E tu trouxe uma coisa assim, eu sou adepto total do empreendedorismo e não da empregabilidade. Isso aí. Empreendedorismo, então assim, o que eu posso fazer, como que eu vou ganhar dinheiro, como que eu vou crescer, construindo alguma coisa, e acho que a IA aí ela ajuda. Nota, se a gente começar a juntar essas duas coisas, assim, um propósito, um problema, a escola, especialistas, eu consigo fazer uma formação que seja significativa para as pessoas. Sim, e é um compromisso. Palavras finais contigo, depois eu estou pedindo para ele. Palavras finais é exatamente o grande desafio hoje em dia da escola. Não se submeter, né? Mas procurar soluções para que os alunos que estão em formação consigam ser pessoas que vão trazer soluções diferentes e trazer soluções mais eficazes no mundo que está ansiando por isso, sem esquecer do lado humano. Perfeito. Fabrício. De novo, né, acho que é pouco tempo para a gente falar sobre um assunto tão amplo, né? Daria sim, eu sei. Sim. Discorrer mais aqui ainda. Mas o que eu ia comentar para finalizar é o que a gente já falou antes, né? De a gente realmente não ter medo daquilo que a tecnologia pode nos auxiliar. E a gente, obviamente, trazer isso para dentro do contexto da escola, da empresa e
das famílias, porque acaba permeando todo o contexto social, né? Então a gente realmente tentar trazer ferramentas para as pessoas para entenderem melhor como isso funciona e como elas podem aplicar no seu dia a dia de maneira correta, de maneira saudável, que possa realmente trazer um ganho de produtividade, um ganho de tempo até, mas com qualidade, né? E eu acho que isso é possível, né? Só que a gente tem que educar as pessoas para isso. Muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Maria Helena. Muito obrigado e até a próxima.